Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 João. João capítulo 5. Quero agradecer a sua presença mais uma vez nessa noite. Obrigado por você ter saído da sua casa, do seu lar, do seu aconchego, para estar junto aqui conosco adorando ao Senhor. Amém? Eu creio que nessa noite você fez a escolha certa. Você veio no lugar certo. Você está na hora certa. E Deus vai falar com você, eu creio nisso. Amém? 1 João capítulo 5, verso 1 em diante. Diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé, a sua fé. Glória a Deus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Obrigado a Deus por mais este momento que nós podemos ter essa liberdade, Senhor, de podermos abrir a nossa Bíblia e podermos nela meditar, ó Deus, e podermos nela, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer, Pai. Pai, eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor nos dá esse privilégio, Senhor, de podermos, ó Deus, abrir a nossa Bíblia livremente, Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, ministra a nossa vida, ministra o coração do teu povo nessa noite. Que possamos sair deste lugar, Senhor, mais uma vez transformados através da tua palavra, Senhor. Que não sejam palavras humanas, mas que sejam palavras que o Senhor deseja falar conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. As crianças estão saindo. Esta é uma carta que nós acabamos de ler. Esta é uma carta, ela foi escrita para a igreja. Ela tinha um endereço certo para a igreja. João, ele não tem nenhum problema, né, em deixar de forma bem clara na sua carta, de uma forma bem transparente, qual é o motivo pela qual ele escreve a sua carta, qual é o motivo que ele escreve essa carta para a igreja. E quando você lê essa carta, você vê os ensinos, né, de princípios básicos da doutrina e da fé cristã, princípios e verdades que Deus ele tem para o seu povo. Princípios que Jesus deixou para os seus discípulos. E quando nós olhamos para a história da igreja, quando você olha para a história da igreja, nós podemos ver que Jesus ele caminhou com seus discípulos pelo menos 3 anos. Os discípulos estiveram ali andando lado a lado com Jesus. E todo esse tempo que Jesus esteve caminhando com seus discípulos, Jesus ele sempre estava ali demonstrando o seu amor. O amor esse que é o amor que vem de Deus, o amor que vem do Pai. Né? E quando Jesus estava demonstrando esse amor através dos seus atos, das suas atitudes, das suas palavras, nós podemos ver que os discípulos eles se maravilhavam em cada gesto de Jesus, porque Jesus estava fazendo completamente contrário àquilo que eles haviam aprendido a respeito do que era servir a Deus, a respeito do que era cumprir os mandamentos de Deus. Jesus estava indo completamente na contramão daquilo que a sociedade, que os religiosos, que eles ensinavam. E eles começaram a ver que aquilo que Jesus estava mostrando para eles era algo realmente diferente, era algo realmente que vinha de Deus.
que Jesus Cristo era realmente o Filho de Deus, era o Messias esperado. E aí quando nós começamos a ver a história dos discípulos, nós começamos a ver que depois da morte de Jesus, depois que Jesus ele volta para o Pai, nós podemos ver que os discípulos eles começaram a o quê? Ter que caminhar com as suas próprias pernas. Eles tiveram que começar a fazer o seu chamado, a realizar o seu chamado da sua própria maneira, da forma como eles haviam aprendido. Deixa eu lhe fazer uma pergunta nessa noite. O que você tem aprendido de Deus? O que Deus tem te ensinado para você? Ou será que nós estamos vivendo uma vida, ou queremos viver uma vida segundo os nossos desejos, segundo as nossas vontades, segundo os nossos querer? E quando nós olhamos para a vida dos discípulos, e quando nós começamos a ver a igreja se expandir, a igreja tomar uma proporção muito grande, quando nós olhamos lá em Atos, nós podemos ver que de 12 discípulos, de 12 pessoas, de repente já eram 120, e depois de 120 já eram 3.000, e depois de 3.000 já era 5.000, e depois disso já não podia mais se contar, até chegar nos dias de hoje. E nós podemos ver que os discípulos, eles tiveram um papel muito importante no início da igreja. Os discípulos eles tiveram um papel fundamental no começo da igreja. Quando nós começamos a ver os discípulos, Pedro, Tiago, João, a se espalhar sobre a face da terra, a espalhar sobre aquela região para expandir o reino de Deus, nós podemos ver que eles começaram a fazer segundo aquilo que Cristo havia ensinado, segundo aquilo que Cristo havia ordenado para eles. Até que o evangelho tem chegado até os dias de hoje, e que sabemos que muito mais ainda há de ser anunciado, porque este não é o fim. Amém? E quando nós começamos a ler essa carta, quando você lê a carta de 1, não vou ler a carta inteira, é lógico, né? Mas quando nós lemos esses versículos, nós começamos a ver João escrevendo uma carta para a igreja, mostrando a eles a importância dos princípios básicos, de você viver uma vida segundo as verdades de Deus, segundo a palavra de Deus. E no mundo em que nós estamos expostos hoje a vários pensamentos, a vários achômetros sobre o que é Jesus, sobre quem é Jesus, o que é você ter fé, o que é você ser evangélico, o que é você ser cristão. Quando nós olhamos para o mundo hoje, nós podemos ver muita gente que se identifica com o que é ser um evangélico, sem sequer saber o que é o evangelho de verdade. Talvez se você passear no meio das igrejas, a pessoa pode até se intitular evangélico, mas será que o evangelho realmente tem fazido parte da sua vida? Será que o evangelho realmente, porque evangélico vem do quê? De evangelho. Será que realmente o evangelho tem sido praticado na sua vida? Talvez numa das características do conceito básico para quem possa se considerar um evangélico é que o quê? Que o evangelho faça parte da sua vida e que você pratique esse evangelho. É que você viva esse evangelho. Não tem outra forma. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos como o quê? Cartas mortas. Não, somos como cartas vivas. Através da minha vida as pessoas conhecem o quê? O evangelho da salvação, o evangelho da libertação, o evangelho da restauração. Não através daquilo que eu digo, daquilo que eu professo em crer, daquilo que eu faço uma propaganda, não. Mas através da minha vida. Através da forma que eu faço, eu conduzo a minha vida. É dessa forma que as pessoas vão conhecer o evangelho. Em todas as esferas, ser um crente vai além das portas desse templo, irmãos. Vai além de um local onde pessoas se reúnem. Pelo contrário, aqui nós apenas nos reunimos para celebrarmos a nossa fé em Jesus. Amém? Mas o evangelho é para ser vivido ainda mais quando nós saímos por essas portas,
quando nós vamos para o nosso trabalho, quando nós vamos para a nossa casa, quando nós vamos passear no shopping. Em qualquer lugar onde nós formos, nós temos que viver o Evangelho. Ou quando vamos para qualquer lugar. Para qualquer lugar. O Evangelho tem que fazer parte da nossa vida. Ou será que nós somos como aqueles que, quando estão na igreja, ou quando estão no meio dos irmãos, colocam uma capa de super crente? Não. E sai daquele local, ele tira a sua capa. Não, o Evangelho, ele é nos desafiado a ser vivido muito mais quando nós saímos daqui. Quando nós saímos deste local. E João, ele não tem essa preocupação de esclarecer de forma bem clara, né, a questão da doutrina da nossa fé. O ensino da fé cristã, e João começa a enumerar algumas coisas. O que é ser crente, o perigo dos falsos ensinos. O que é você ter uma vida segundo Deus deseja de você. Porque o que tem de conversa fiada aí fora, meus irmãos, você sabe disso. Tantos ensinamentos que dizem ser da palavra de Deus, mas que não estão na palavra de Deus. Muitas distorções bíblicas, muitas heresias que nós ouvimos por aí, que muitas vezes têm se infiltrado até mesmo dentro das igrejas. Nós temos aqui nessa carta uma carta maravilhosa. Talvez o resumo do que é você, da doutrina do Evangelho de Jesus Cristo, talvez esteja nessa carta. E João, ele traz de uma forma muito clara, né, as motivações pelo qual ele começa a escrever essa carta. As motivações que o levaram a escrever essa carta. Quando nós voltamos lá para o capítulo 1, né, durante toda a carta de João, ele dá umas pinceladas, né, ele faz algumas observações sobre as motivações pelas quais ele escreve essa carta. E a primeira motivação que fez João escrever essa carta, ele diz lá ainda no capítulo 1, não precisa abrir não, irmãos, fica tranquilo aí. Verso número 4, ele diz: essas coisas, pois, vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Uma coisa vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. A alegria do Evangelho, irmãos, uma alegria que vai muito além do que você receber uma bênção. Às vezes nós nos limitamos à alegria da nossa fé com Cristo, em Cristo, né, por momentos de bênção que nós recebemos. Não, vai muito mais além que isso. Hoje eu estou alegre porque eu recebi uma bênção. Não, eu devo estar alegre mesmo quando a bênção não chega. Amém? Mesmo quando as portas talvez não se abram, nós temos que nos alegrar no Senhor. A gente sempre fala para os nossos filhos, sempre dá graças ao Senhor. Se hoje tem um ovo, dá graças ao Senhor. Se hoje não tem um ovo, dá graças ao Senhor. Em tudo vocês devem dar graças. Em tudo vocês devem se alegrar. Não só quando tu está bem eu estou alegre. Não, em todos os momentos. Porque a alegria do Senhor é o quê? Nossa força. Nós acabamos de dizer aqui, um dos motivos que Paulo escreve a sua carta, para que a vossa João escreve a sua carta para que a sua alegria seja completa. Depois no capítulo 2, verso 1, ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Para que vocês não pequem. Então João, ele começa a dar uma série de motivações pela qual ele escreve a sua carta. Há um motivo, e é muito mais que está contido nesses versículos, ou talvez pensamentos que nós muitas vezes decoramos. A totalidade da carta, ela tem um objetivo. Quando João ele escreve a sua carta, ele tinha um objetivo. Quando você escreve uma carta, você tem objetivo ou não? Quando você escreve algo, você tem um objetivo ou não? Até mesmo quando você vai postar um negócio no Facebook, já que a moda é essa. Tudo que você vai postar lá tem um objetivo ou não? Ou você posta lá por postar? Ou você compartilha lá por compartilhar? Não. Tem um objetivo. Tá ligado esse negócio quente aí, irmãos? Misericórdia. Tá desligado? Jesus, amor. Tem um objetivo. Tudo aquilo que você escreve tem um objetivo. Tem um alvo ou não? Não, eu escrevo. Não, acho que não. Tem um objetivo de você alcançar algo. E João, então, ele começa a escrever a sua carta com um objetivo,
com um alvo. A primeira que nós lemos aqui, para que nossa alegria seja completa. A segunda, para que nós possamos aprender uma vida sem pecado, para que não pequeis. A possibilidade de fazer uma pergunta, a possibilidade de vivermos uma vida sem pecado? Você crê nisso ou não? Eu creio. Eu creio. É isso que nós cremos, é isso que nós anunciamos. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Depois ele continua a escrever a sua carta, ele diz lá no verso número 12, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados para que os vossos pecados são perdoados. Terceira motivação que João lhe dá no objetivo de escrever a sua carta é para que nós possamos ter essa convicção, irmãos, de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Em Cristo você é perdoado. Você tem que crer nisso. Você tem que ter essa convicção que você é perdoado em Cristo Jesus. Não existe nada nesse mundo que possa separar você de Deus. Não existe nada nesse mundo, não há pecado nesse mundo que possa te afastar de Deus. A partir do momento que você confessa, que você renuncia. A partir do momento que você deixa. Mas se você continuar, não vai ter jeito. Aí vai afastar mesmo. Filhinhos, eu vos escrevo porque os seus pecados são perdoados. Ou será que nós ficamos como dando ouvido ao diabo? Ao nosso acusador? Que fica talvez muitas das vezes sussurrando no nosso ouvido. Acho que a irmã estava compartilhando conosco aqui. Que uma pessoa ela ouve vozes. Falando para ela se matar, falando para ela tirar a vida dela. Isso é de Deus, irmãos? Eu acho que não. Com certeza não. Mas quando nós começamos a dar ouvido àquilo que o diabo ele começa a sussurrar nos nossos ouvidos. E quando nós começamos a pegar isso e a aplicar na nossa vida, irmãos. Só o sangue de Jesus mesmo. Mas eu quero dizer para você, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo fez novo na sua vida. É olhar para frente, é caminhar para frente, é viver uma vida nova. Uma atitude nova. Tudo é novo. Você tem nova vida com Deus, nova perspectiva no novo Senhor. Você foi transportado do império das trevas e transportado para o reino do seu Filho, Jesus. Mas João continua dizendo, essas coisas vos escrevo. Agora no verso 13, para que conheceis aquele que existe desde o princípio. Então João ele vai dando as motivações, né, do seu objetivo de ele escrever a sua carta. Não é uma carta sem um objetivo, porque a pior coisa que existe é você escrever algo que não tem objetivo, que você não tem objetivo nenhum, não acaba nunca. É igual o jogo do seu time quando tá ganhando, não acaba nunca. Não acaba nunca. A mesma coisa que você começar uma conversa e saber aonde quer chegar. Você tem que ter um objetivo. Tem que ter um alvo. João ele tinha objetivos claros. E ele vai escrevendo, eu escrevo para que a sua alegria seja completa, para que vocês não pequeis, que os vossos pecados são perdoados, para que conheceis aquele que existe desde o princípio. João, então, ele começa a enumerar várias coisas. Depois ele escreve lá no número 14, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós. E tendes vencido o maligno. E João continua, pois lá no verso número 26, ele diz, isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Ou seja, João ele começa a mostrar, né, em toda a sua carta as motivações que o levaram a escrever a carta. Ele tinha um objetivo muito claro, que era de mostrar à igreja qual era o caminho correto que eles deveriam percorrer na caminhada com Deus, na caminhada com Jesus. Então ele começa a falar várias motivações. No capítulo 2 ele fala dos falsos ensinos, dos falsos profetas, do anticristo. E lá no capítulo 5, onde nós lemos, dentro dessas motivações que João escreve, ele chega
talvez no ponto central dessa carta, que é a vitória sobre o mundo. A vitória sobre o mundo. Todos nós vivemos no embate diário, irmãos. Eu dizendo para os irmãos agora há pouco que nós estamos numa batalha. Você está numa batalha. Nós vivemos uma batalha que não é como você ir para o seu trabalho. Que você trabalha... uma luta. Mas ainda você tem folga, não tem? Não, esse embate aqui, essa batalha aqui, ela é diariamente. Todos os dias. Não importa se é segunda, se é terça, se é quarta. Não importa se é sábado ou se é domingo. Ela existe. Ela existe. E João, então, ele está dizendo que seja no trabalho, seja na casa, seja na rua, seja onde você estiver, existe uma batalha que nos envolve. Existe um embate que nós estamos envolvidos. Talvez o tripé do embate da fé cristã seja a carne, o mundo e o diabo. São os tripés que nós estamos nessa batalha, com quem nós temos que lutar a cada dia, a cada momento. Falar da carne, não precisa nem falar, né, irmãos, da carne. Ou precisa? Do mundo, não é as pessoas que estão no mundo, mas o mundo em si. Aquilo que ditam as regras, aquilo que dizem que homem com homem está certo, que mulher com mulher está certo. Não. O diabo precisa falar algo dele? Não. Não precisa dizer nada. Mas esse é o embate. 3 batalhas que nós batalhamos todos os dias, constantemente. A primeira batalha é contra a carne, contra as inclinações da nossa carne, contra as paixões da nossa carne, contra as nossas vontades. Aquilo que Paulo ele vem orientar que façamos a cada dia. Quando ele diz lá em 1 Coríntios, ele diz que quando ele precisa esmurrar o seu próprio corpo, reduzir a escravidão, por causa das inclinações da carne, da vontade da carne. Se nós deixarmos a nossa carne, o nosso eu, sujeito à sua vontade, nós viveremos uma vida em pecado, com certeza. A segunda batalha, a batalha contra o diabo, contra o nosso acusador, aquele que todos os dias ele se levanta contra nós, com armadilhas, com setas, com intentos malignos, tentando dizer para você que você não vale nada, tentando dizer para você que você é destruído, é um derrotado, que o seu marido não tem jeito, que a sua esposa não tem jeito, que os seus filhos não têm jeito. Mas aqui João ele chama a atenção de uma vitória que precisa ser adquirida constantemente por nós. E é que só é possível sobre algumas características, alguns pré-requisitos que eu e você nós precisamos ter. A terceira batalha é a batalha contra o mundo de hoje. Nós vencemos o mundo de hoje. Talvez um discurso popular aí que existe aí fora de que tudo, ou até mesmo dentro das igrejas, que tudo é vitória, que eu preciso vencer, que você precisa vencer, que você precisa ter vitória. Sim, nós somos sim vitoriosos em Cristo Jesus, porque Ele já nos libertou, Ele já nos salvou, amém? Essa é a vitória que nós temos, mas a vitória que João fala aqui é muito mais que uma vitória financeira, irmãos. Ou uma vitória que você conquistou, algo material, enfim, não sei. Ou até mesmo um sonho que você tinha e você alcançou. Mas João ele vem falar dessa vitória sobre o mundo, a qual é essa batalha que nós travamos diariamente. Ele diz lá no capítulo 2, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o Pai não está nele. Porque no mundo não há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, isso não procede de Deus, mas procede do mundo. Procede do mundo. O mundo vai sempre procurar nos afastar de Deus, nos afastar da verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Então João está falando da vitória da fé. E a fé é o ingrediente básico para nós alcançarmos vitória. Está entendendo o que é vitória, né, irmãos? O que é necessário para vivermos uma vida vitoriosa. Sobre o quê? Sobre o pecado. Sobre o nosso inimigo. Segundo os princípios do Evangelho.
Viver uma vida vitoriosa é muito mais que você alcançar propriamente uma vitória. Ei, irmão, o que é isso? Está viajando? É muito mais que você receber algo. Mas é você viver uma vida de vitória sobre o pecado. Uma vida em santidade, isso é vitória para Deus. E como nós lemos aí, a vitória que vence o mundo é o quê? A nossa fé. A sua fé. E como é que nós conseguimos alcançar a vitória sobre o mundo? Através da nossa fé. Como é que você consegue alcançar a vitória sobre as coisas do mundo? Usando a sua fé. Obediência. Obediência. Versículo número 3, capítulo 5. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Aqui está a base de tudo, irmãos. Quem quer vencer tem que ter uma vida de obediência. A maior demonstração do amor de Deus não é levantar das nossas mãos. Não é a nossa oferta. Não são as palavras que nós falamos. Mas a maior demonstração de amor a Deus se dá em obediência. É quando você obedece os seus mandamentos. Quando você obedece a palavra dele. A maior demonstração de amor com Deus é quando eu obedeço a sua palavra, a sua ordem. Como é que está a sua vida de obediência? Não ao seu esposo ou à sua esposa, mas obediência à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. E o que Deus ele espera de você então é uma vida de obediência, é guardar os seus mandamentos, é guardar a sua palavra. O salmista vem dizer, a tua palavra eu guardei no meu coração, para eu o quê? Não pecar contra ti. Quando Moisés está prestes a ser levado pelo Senhor, ele está diante do povo e ele estabelece um princípio simples de bênção e maldição. A bênção é o resultado natural de uma vida de obediência à palavra de Deus, ao mandamento de Deus. E por isso que Moisés coloca ao povo, se hoje guardares e obedeceres os estatutos e os mandamentos, vocês serão abençoados. Qual o princípio da bênção? Obediência. Obedecer. Mas muita gente diz, é muito difícil obedecer a Deus. É muito difícil obedecer a sua palavra. É muito difícil. Eu estava compartilhando com os irmãos. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, irmãos. Nenhuma. Essa semana, segunda-feira, mais propriamente dito, estava trabalhando e o Espírito Santo falou algo para mim. Falou assim, olha para sua irmã, Miyako-san, aquela que está enferma, aquela que está passando por um momento difícil de enfermidade, de câncer. Olha para ela. Não somente ore, mas faça algo. Falei, ok. Deus falou assim, você vai dar uma oferta para ela. Você vai dar um dia de trabalho para ela. Falei, opa, tá ficando bom. Quem sabe quarta-feira, que é o dia que a gente trabalha menos. Né? Deus falou, não, você vai dar o melhor. Falei, opa, então um dia da semana. Deus falou, não, você vai dar o seu sábado, que é 35%. Falei, Jesus. E aí a gente fica naquela luta, irmãos. Eu sei disso, você sabe disso. A gente fica naquela luta, obedece, não obedece, obedece, não obedece. E Deus falou assim, a sua oferta vai ser essa. A sua oferta vai ser essa. Agora, convide os seus irmãos também a fazer uma oferta. Fui generoso, irmãos. Os irmãos sabem o que eu estou falando aí. Fui generoso. Obedecer à voz de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele sopra no seu ouvido. Eu tenho certeza. Ou não? Ou será que os seus ouvidos eles estão tapados para ouvir a voz de Deus? Eu creio que não. Porque em ti habita o Espírito Santo de Deus. E aonde o Espírito Santo de Deus, há liberdade para ouvi-lo.
Qual o princípio da bênção? Obediência. Quer ser abençoado por Deus? Quer vencer o mundo? Obedeça a sua palavra. Obedeça os seus mandamentos. Não, mas como é difícil. Mas olha o que João ele vem dizer. Mas os seus mandamentos não são pesados. Não são pesados. Não é pesado, irmão. Não é difícil você obedecer a palavra dele. Sabe qual que é a verdade? A verdade é que nós somos sem vergonha mesmo. Nós somos sem vergonha mesmo. Nós achamos desculpa para tudo. Essa é a verdade. E talvez a número 1 irmão, sabe como que é a carne? A carne é fraca. A carne é fraca, bem que eu queria obedecer mais. Temos que parar com as desculpas, irmãos. O Júnior dá risada. Temos que parar com as desculpas. Quer vencer o mundo? Viva uma vida de obediência. Agora, o que é preciso para a gente viver uma vida de obediência? Se obedecer, então, não é algo assim tão natural em nós. Assim como talvez não é natural os filhos obedecer os pais. Quem é filho aqui? Todo mundo é filho, irmãos. A pessoa que estava perguntando só para as crianças, né? Todo mundo é filho, a gente sabe. Não é fácil obedecer os pais. Você não precisa ensinar os seus filhos a desobedecer seus pais. Eu não preciso ensinar minhas filhas a me desobedecer. Preciso. Você precisou, Luz, ensinar a Giovana a desobedecer você? Valente? Não. Ninguém precisa ensinar ninguém a desobedecer, porque isso faz parte da natureza pecaminosa do homem. Faz parte. Mas João, ele continua, ele diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Outra coisa que nós precisamos ter na nossa vida é nascer de novo. Ter um novo nascimento. Ter um novo nascimento em Deus. Então, para nós vencermos o mundo, nós precisamos ser nascido de Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. É impossível você vencer o mundo se não nascer de novo. Não há homem, não há criatura alguma que vença o mundo se Cristo não estiver nele. Porque o que vence o mundo não é você, mas aquele que habita em você, aquele que está em você. Todo mundo quer vencer, irmãos. Amém? Eu não conheço ninguém, você não conhece ninguém que quer viver uma vida derrotada, ou quem? Ou conhece? Ou você é? Não. Não. Que num apelo, quem quer ser vitorioso? Não, eu não conheço ninguém que chega e diz, não, eu quero viver uma vida miserável, irmão. Eu quero sofrer, eu quero ser um perdedor. Não existe, irmãos. Não existe. Mas para isso Cristo tem que ser real na nossa vida. O Evangelho, os mandamentos têm que ser real na nossa vida, porque se não for, jamais nós conseguiremos vencer o mundo. Nós precisamos nascer de novo, ter um novo nascimento. O segredo da vitória é Cristo em nós. Não é simplesmente porque você tem uma Bíblia debaixo do seu braço. Bem que hoje está meio diferente, né? Nem Bíblia mais a gente carrega. É mais fácil carregar o iPhone, que está cheio de Bíblia. Ficou mais compacto. Não. Não é simplesmente porque talvez a gente trocou o local da onde a gente ia de domingo, a gente vem para a igreja. Não. Porque você vir para a igreja somente não muda nada. Não vai fazer diferença nenhuma. Mas o que muda é Jesus sendo o Senhor da sua vida. É isso que vai mudar. E ele continua dizendo, verso número 4, que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé de que Deus é maior, irmãos. Que eu posso vencer o nosso inimigo, o tentador. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O justo viverá pela fé. É a fé que vai me ajudar a continuar a caminhar. É a fé que é o ingrediente que vai nos ajudar a permanecer. Mesmo quando eu acho que não tenho mais forças. Fé no Filho de Deus. Fé em Jesus Cristo. Não podemos perder a nossa fé por nada. Passando por um momento difícil, não perca a sua fé. Muito pelo contrário, fortaleça a sua fé nele.
No verso número 5, ele conclui dizendo: quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Vencer o mundo não é uma tarefa fácil. Tem muita gente querendo vencer o mundo com suas próprias forças. Por isso que tem muita gente que cai, tem muita gente que para, tem muita gente que quebra a cara. Mas quando você reconhece que não pode, aí Deus vem com providência. Aí Deus vem agir em seu favor. E quando a tentação vier, você tem que clamar no nome de Jesus. Você tem que clamar por aquele que pode te ajudar. Você tem que clamar por aquele que tem poder para te ajudar. O segredo de viver uma vida santa é essa: ser nascido de novo, é obedecer, é viver em fé, é usar a eficácia do sangue de Jesus. Você tem uma arma poderosa nas suas mãos, irmãos. Você tem armas poderosas que muitas vezes nós perecemos porque não sabemos usar. Nós morremos porque não sabemos manejar. É como um soldado. Como um soldado que vai para a batalha, que vai para a guerra. Ele pode portar lá a arma mais poderosa do mundo que exista. Pode estar em suas mãos, mas se ele não souber lidar com aquilo, ele pode até morrer com aquilo. Para a gente encerrarmos, vou abrir em Apocalipse capítulo 12. Diz o seguinte: então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do vosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Agora, como é que a gente vence o acusador? Versículo número 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Há poder no sangue de Jesus, irmão. Há poder no sangue de Jesus. Quando uma tentação vem, eu clamo pelo sangue de Jesus. Eu vou viver uma vida pelo poder no sangue de Jesus. Você pode viver essa vida pelo poder no sangue de Jesus. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Vivam uma vida santa diante de Deus. Experimente viver como Paulo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É Cristo que vive em mim. Você quer vencer o mundo? Deixe Jesus ser o Senhor da sua vida. Exercite a sua fé. Exercite a sua fé. Exercite a palavra de Deus na sua vida. Aplique ela na sua vida. Como é que nós podemos vencer o mundo? Obedecendo o seu mandamento. É você ter uma vida nova diante dele. É você ter nascido de novo. É você ter novas atitudes diante dele. É você tirar todo o pecado que te embaraça. É tirar tudo aquilo que prende você. É você ser liberto completamente. Completamente. E começar a usar a sua fé, que vai te dar a vitória. Eu quero orar com você nessa noite. Por favor, se coloque de pé, se você assim puder.